Gostaria de dar continuidade à nossa meditação no Evangelho de Marcos, parte da nossa série A Missão do Rei. E hoje nós vamos meditar no texto que se encontra no capítulo 12, versículos de 13 a 17. Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Enquanto os irmãos abrem as Sagradas Escrituras, eu gostaria de dar as boas-vindas àqueles que nos visitam, àqueles que estão aqui pela primeira, segunda vez. Sintam-se muito à vontade, queria dizer que é uma alegria poder tê-los aqui conosco. E se você ainda não teve a oportunidade de pegar o presente, que nós damos aqui para os nossos visitantes, não deixe de fazer isso. Aqui na saída, à esquerda, no balcão de conexão, você pode pegar um presente, que é a nossa forma de expressar a nossa gratidão por tê-los aqui conosco hoje. Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17, diz assim a palavra do Senhor. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disse-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Até aí. Vamos orar, pedir que Deus possa falar conosco. Santo Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Louvado seja o teu nome, Deus, porque ela tem um poder intrínseco a ela, Deus, e esse poder, Senhor, tem atravessado gerações e gerações, culturas, nações têm se levantado e caído, mas a tua palavra permanece, Deus. Senhor, isso aponta para a sua origem divina, porque ela é atemporal, ela é transcultural. Deus Santo, ela comunica verdades poderosas, Senhor, ao ser humano, independente de sua época, independente da cultura. Deus, independente, Deus, do momento, do estado de espírito em que nós nos encontremos, Deus, a tua palavra tem sempre verdades a comunicar. Deus, nós te clamamos. Deus, nós te suplicamos que isso aconteça essa noite. Deus, que o Senhor possa falar, Deus, aos nossos corações. Deus, que a tua palavra possa transformar-nos. Deus, que a nossa percepção acerca de quem o Senhor é, Deus, possa ser ampliada. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te clamamos, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, para aqueles que estão nos visitando, nós estamos fazendo a exposição de todo o Evangelho de Marcos, e isso é um tanto quanto desafiador, porque nós não escolhemos textos, nós somos guiados, por aquilo que todo o Evangelho nos apresenta, e nós já passamos por alguns assuntos bastante espinhosos, assuntos desafiadores, e, de certa forma, esse também constitui um desses momentos. Há alguns anos atrás, um filme chamado A Escolha de Sofia, que foi baseado num livro, ele foi, na verdade, foi adaptado para o cinema, e foi um filme, na época, protagonizado pela Meryl Streep, uma grande atriz, e esse filme ele conta a história de uma polonesa que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz. E o nome do título do livro, e também que se tornou o título também do filme, se dá por conta de um episódio em que essa polonesa teria passado no campo de concentração em Auschwitz.
um soldado nazista, ele obriga aquela mulher a fazer uma terrível escolha. Ela tinha 2 filhos, um menino e uma menina, e ele diz para ela que ela tem que escolher entre um dos seus filhos, e o outro seria morto. A questão é, se ela não escolhesse um dos seus filhos, os 2 seriam mortos. Então, imaginem o que é fazer uma escolha como essa. O livro e o filme causaram um impacto tão grande que o título, né, do filme, do livro, cunhou até uma expressão, que quando pessoas estão atravessando momentos especialmente difíceis e têm que fazer uma escolha em que, independente do caminho que você optar, as consequências serão igualmente dolorosas, então isso se tornou uma expressão, né, que é uma escolha de Sofia. Não importa a opção, o caminho que você seguir, as consequências serão danosas. O que fariseus e herodianos fizeram naquele momento em que eles apresentaram essa pergunta para Jesus, em que ele deveria responder se era lícito ou não pagar imposto a César, era exatamente colocar Cristo numa situação semelhante a essa. Porque se Cristo dissesse, sim, vocês devem pagar impostos, pura e simplesmente, paguem o imposto sim, então ele perderia o coração dos judeus, principalmente daqueles que estavam extremamente descontentes com o jugo romano, do Império Romano. E isso seria endossado principalmente pelos fariseus, que estavam lá, que eram a seita religiosa mais radical do judaísmo naqueles dias. E se ele dissesse, não paguem o imposto, aí os herodianos, que eram o grupo do judaísmo que tinha mais habilidade política, estavam mais familiarizados com a vida política naquela região, poderiam dizer, nós estamos diante de um revolucionário que está questionando a autoridade de César. Então, Cristo seria rotulado como um revolucionário pura e simplesmente, que estava questionando o poder do Império Romano. Então, essa é a situação que é apresentada para Cristo para que ele faça uma escolha. Não existe alternativa dada por aqueles homens, por escribas e fariseus. Por fariseus e herodianos. Só que a gente precisa trazer à memória um pouquinho do contexto próximo, conforme a gente tem meditado aqui nas últimas semanas, o que estava acontecendo naquele momento. Jesus Cristo ele tinha expulsado os mercadores do templo, fariseus, escribas e anciãos tinham ido atrás de Jesus para poder questioná-lo com que autoridade ele fazia tal coisa, ele não respondeu qual era a origem da sua autoridade, pelo contrário, ele propôs uma parábola que foi intitulada como a parábola dos lavradores maus, em que Jesus Cristo é extremamente incisivo para poder criticar as autoridades religiosas do seu tempo, as autoridades religiosas, na verdade, de Israel ao longo de toda a sua história, pois tinham deixado de cumprir aquilo que era o papel de Israel como uma nação sacerdotal. Então, o clima não estava muito bom entre Jesus e os líderes religiosos do seu tempo. Só que aqueles homens, quando eles se retiram da presença de Cristo, após Jesus Cristo apresentar a parábola dos lavradores maus, que nós meditamos na semana passada, aqueles homens eles não se retiram da presença de Cristo porque eles tinham reconhecido que verdadeiramente a exortação, a demonstração vinda por parte de Cristo, ela procedia, ela era algo correto, eles realmente precisavam de arrependimento, eles simplesmente se retiraram porque eles não conseguiam se opor à sabedoria de Cristo. E quando a gente olha aquilo que é dito no Evangelho segundo Mateus, acerca desse mesmo episódio que a gente acabou de ler, a gente consegue ter um pouco mais de luz para esse episódio. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são assim chamados, né, sinóticos, que é uma combinação de 2 palavras. Caso você não esteja tão familiarizado, sim, nessa palavrinha que significa ao mesmo tempo, que é igual, que é usada em sincronia, sintonia. Então, esse prefixo em sim e ótica. Então,
esses três evangelhos são vistos de um mesmo ponto de vista. A gente tem um material bastante semelhante, Mateus, Marcos e Lucas. Só que, às vezes, alguns pequenos detalhes podem ser apreendidos, podem ser capturados de forma um pouquinho mais rica. E Mateus, ele diz que, na verdade, os fariseus, eles tinham enviado os seus discípulos para perguntarem a Jesus Cristo. Ou seja, isso ofereceria mais riqueza para a farsa que eles estavam estruturando. Porque quando vão os discípulos dos fariseus para poder questionarem Cristo, isso poderia realmente dar uma roupagem de piedade. Ou seja, realmente esses homens estão em dúvida, eles devem ou não pagar impostos para César. Então a gente percebe o grau de cinismo envolvendo toda aquela trama. Discípulos de fariseus e herodianos. Jesus Cristo tem diante de si um grande desafio ao responder essa pergunta. Porque a pergunta, a temática que é apresentada por Cristo é até onde vai o direito do Estado e até que ponto isso não limita, restringe ou invade o direito da igreja, aquilo que Deus pede de nós. Então, a gente percebe que, apesar de se tratar de um assunto muito específico, muito típico daquele momento, de forma geral, a temática ela acaba alcançando vários momentos da história na vida de todos aqueles que creem. Até que ponto o Estado pode fazer isso? É difícil responder, porque em vários momentos houve muita tensão envolvendo essa temática. Só que, quando a gente olha, por exemplo, aquilo que o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 7, Paulo ele orienta a toda a igreja que respeite as autoridades instituídas, porque se elas foram instituídas por Deus, foram instituídas. E a gente está falando de alguém que foi perseguido, foi açoitado, foi preso, e tratava-se de uma prisão que certamente não tinha muito luxo, foi açoitado por algumas vezes. Então, alguém que tinha experimentado o peso do Estado sobre a sua vida de forma extremamente dura. E ainda assim, esse homem diz, sujeitem-se às autoridades instituídas, porque por Deus elas foram instituídas. E quando a gente olha para o pensamento de Paulo, apresentado, inspirado por Deus e apresentado em Romanos, a gente percebe que ele está bem alinhado, está em consonância com aquilo que é dito por Cristo. Cristo, quando ele está diante de Pilatos, no momento mais dramático do seu ministério terreno, um pouco antes da sua crucificação, Pilatos começa a falar com Jesus Cristo e diz, você não vai dizer nada? Você não vai falar nada em sua defesa? Afinal de contas, eu tenho poder para crucificá-lo ou para soltá-lo. E Jesus Cristo olha para Pilatos e diz, você não teria nenhuma autoridade sobre a minha vida se de cima não lhe fosse concedida. Aqueles que me entregaram a você têm pecado maior do que o seu. Então, nós vemos Paulo e vemos Cristo reafirmando que todas as autoridades foram instituídas por Deus. Não existe autoridade que assim não tenha sido instituída. A gente percebe que em todo o tempo Jesus Cristo, ele não incita o povo a se rebelar contra ela. Então, quando a gente olha para isso e a gente percebe o sentido das autoridades instituídas, a gente percebe que, na verdade, é uma expressão do cuidado de Deus com a própria humanidade, porque imaginem a vida em comunidade, a vida em sociedade, repleta de pessoas que o tempo inteiro pensam nos seus próprios interesses, que tem como principal ídolo o próprio eu. Imagine o mundo repleto de pessoas vivendo assim. Imagine se a lei a prevalecer nas nossas relações interpessoais fosse a lei do mais forte, que a única linguagem que nós tivéssemos para nos relacionar fosse a linguagem da violência, daquele que consegue prevalecer sobre o outro.
Abraham Kuyper, um grande político holandês do passado, ele diz: imagine se as relações humanas fossem tais como aquela que é estabelecida entre um tigre e um antílope, em que não existe ninguém para poder arbitrar nesse tipo de relação. Então, é necessário que nós entendamos que as autoridades instituídas, elas são, sim, uma expressão do cuidado de Deus com a humanidade. Faz sentido que tenhamos forças armadas, polícia, defensores públicos, promotores públicos, juízes, ainda que tenhamos os nossos defeitos, ainda que tenhamos as nossas falhas, ainda que tenhamos os nossos problemas, em todo esse aparato social estruturado, isso é sim uma expressão do cuidado de Deus para com a humanidade. Porque não é pelo fato de existirem os problemas nessas estruturas que nós devemos abandoná-las ou desacreditá-las como um todo. Se a gente tem um vazamento em casa, a gente não destrói a nossa casa e vai morar no relento. A gente procura consertar, a gente se empenha para poder reparar o dano. Então, ainda que tenhamos as nossas mazelas, e falando especificamente do lugar onde nós vivemos, da cidade, do país onde nós vivemos, nós temos que ser gratos, porque nós vivemos em um país democrático. O mesmo Abraham Kuyper, ele fala que aqueles que têm o privilégio de escolherem seus governantes devem fazer isso com muito cuidado, para que não escolham patifes para poder ocupar o lugar de mais alta honra dentro de uma sociedade. Porque tais pessoas poderiam privar-lhes desse direito. Palavras do próprio Abraham Kuyper. Então, quando nós olhamos para o sistema de governo, para as autoridades, ainda que tenhamos as nossas insatisfações diante de momentos políticos que, por vezes ou outra, nós venhamos atravessar, nós não podemos perder de vista que, independente do espectro político dominante no momento em que você está vivendo, ou estiver vivendo no futuro, ou esteve vivendo no passado, independentemente disso, a palavra do Senhor nos diz que toda autoridade ela foi instituída por Deus. E isso não é verdade somente quando o governo ele está dentro de um espectro político que nos agrada. Toda autoridade foi instituída por Deus. A relação entre Estado e Igreja, ela só deve ser questionada e só deve ser desobedecida no momento em que o Estado se opuser diametralmente oposto à profissão de fé genuína. E é isso que nós vemos em países onde o evangelho é perseguido. Pessoas que continuam glorificando a Jesus Cristo, mesmo quando não lhes é possível ter uma Bíblia. Mesmo quando não é possível ter uma reunião como essa. Então, essas pessoas continuam adorando ao Senhor em desobediência ao Estado. Mas, enquanto essa não for a nossa realidade, e se Deus quiser, né, não será nunca, em momento algum, é importante que nós sejamos obedientes às autoridades instituídas, sejamos os melhores cidadãos possíveis, e fazendo isso, nós devemos militar no campo democrático, a fim de fazer prevalecer aquilo que nós cremos ser mais acertado. Mas a dúvida permanece. Então, o que dar a César? O que deveríamos dar a César? O que eles deveriam dar a César naqueles dias? Então, Jesus pede àqueles homens que tragam um denário, uma moeda que simbolizava um dia de trabalho. E Jesus Cristo, quando ele pede que aquelas pessoas tragam um denário, não é porque ele não conhecesse a moeda, não é porque ele não estivesse familiarizado, não é porque ele não lembrasse o que existia naquela moeda, mas Jesus Cristo ele faz um caminho bastante didático. Ele faz com que seus opositores percorram todo o caminho que eles estão tentando usar para construir uma armadilha para ele. Então, Jesus, ao invés de ser encolhido nessa espécie de escolha de Sofia, como nós falamos no início, ele começa a adotar uma atitude professoral, um mestre, o Senhor. E ele diz, tragam um denário e me digam, o que vocês veem no denário?
O que está registrado nele? E no denário tinha a imagem de César gravado. Historiadores dizem que existia a imagem de César gravado, e na outra face a inscrição sumo sacerdote, o sacerdote supremo. Então, essa era a inscrição do denário. Então, Jesus Cristo ele começa a apontar para o fato de que, se ali estavam inseridos esses dados, essas informações, a imagem de César e a escrita dele como sendo um sacerdote supremo, é porque todo o sistema no qual eles estavam inseridos, existia um responsável por aquilo estar funcionando. E esse responsável estava ali, estampado naquela moeda. E quando eles possuíam essa moeda, eles estavam assentindo com aquilo que estava acontecendo. Eu participo disso. Eu sou parte desse sistema financeiro, eu desfruto das estradas de Roma, eu desfruto dos aquedutos de Roma, eu desfruto do sistema de segurança de Roma, da proteção oferecida por Roma, eu desfruto da possibilidade de poder fazer comércio dentro de Roma. Então, ao possuírem ou portarem uma moeda, eles estavam dizendo que sim, eles participavam de tudo aquilo. Então, era necessário que eles dessem uma contrapartida, que era traduzida no pagamento de impostos. Era necessário que isso fosse feito. Graças ao Império Romano, eles tinham segurança, estradas, comércio, como nunca antes civilizações antigas tinham experimentado. Muitas vezes nós vemos relatos, filmes, em que a civilização romana era exaltada por conta de toda a sua estrutura social. Então, tudo isso era viabilizado por conta de César. Então, Cristo diz, bom, vocês não portam moeda de César? Então, deem a César aquilo que é de César. É necessário que, da mesma forma que Jesus Cristo vai conduzindo aquelas pessoas didaticamente a entenderem que existia toda uma estrutura social que era sustentada por meio desses impostos, em nossos dias nós também experimentamos isso. Então, como eu falei, nem tudo funciona como se fosse aquela Brastemp que nós gostaríamos que funcionasse. Pessoas que têm oportunidade de viajar em esses países, por outros países, por vezes falam, poxa, aqui poderia funcionar melhor. Eu nunca tive a oportunidade de visitar muitos países, mas imagino, né, a frustração de pessoas que vão para outros lugares, para vários outros países, e chegam aqui com toda a beleza natural que nós temos e o caos social combinado com tudo isso. Mas, ainda assim, é importante que nós entendamos que isso não constitui motivo para desacreditarmos as autoridades instituídas. Nós devemos, sim, militar no campo democrático de direito, no Estado democrático de direito, e fazer aquilo que nos cabe para melhorar o Estado em que nós vivemos. Se tais sociedades chegaram no ponto onde que chegaram, não é porque elas chegaram lá e estava tudo pronto, mas elas construíram. Então, é importante que nós façamos isso. Então, entendendo, Jesus Cristo faz com que aquelas pessoas, possuindo uma moeda nas mãos e olhando a inscrição de César, elas entendam que, sim, elas devem a César toda a organização social da qual elas desfrutavam. Jesus Cristo, em seguida, ele diz, mas vocês também devem dar a Deus aquilo que é de Deus. Em sua busca na relação com a divindade, com o ser divino, o homem sempre se questionou isso, né? O que eu devo oferecer a Deus? A gente vê por toda a história várias religiões que sacrificavam animais, ofereciam o produto da sua colheita, sacrificavam até, às vezes, outros seres humanos a fim de agradar a divindade, agradar o ser divino. Pessoas ainda hoje continuam infringindo sacrifícios a si mesmo, a seu próprio corpo, num intuito de tentar se tornar mais aceitáveis diante de Deus, comprar o favor de Deus.
a fim de que Deus possa ser agradado. Outros creem que talvez dar uma grande soma de dinheiro possa lhes conferir um lugar especial no céu. Isso, principalmente na Idade Média, acontecia em larga escala. E parece que fica muito ultrapassado, parece que a gente não comete as mesmas tolices, mas existem pessoas que ainda hoje continuam a acreditar que podem sim comprar Deus. Houve um episódio em que discípulos se aproximaram de Jesus e fizeram diretamente essa pergunta: o que devemos fazer para agradar a Deus? Como fazer a obra de Deus? Isso se encontra em João, capítulo 6, nos versículos 28 a 37. Eles perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus Cristo responde: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: Senhor, que sinais Tu fazes para que creiamos, para que vejamos e creiamos? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deus lhe deu de comer o pão do céu. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre esse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, Jesus Cristo ele começa respondendo que a obra de Deus é esta: creiam naquele que Ele enviou. Então, quando Jesus Cristo diz: dá a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, a gente percebe que aqueles homens eles não conseguiam fazer aquilo que era o mais simples na relação com a divindade, que era crer que Jesus Cristo, o Messias, aquele que estava diante deles, tinha sido enviado pelo próprio Deus para que fosse propício ao homem pecador. Então, o que eles deveriam fazer era responder em fé à oferta do Senhor. Quando Jesus Cristo, ele toca nesse ponto e fala sobre a obediência a César, e ele pede que os seus interlocutores, que eles peguem um denário, Jesus Cristo mostra que existe a imagem de César gravada naquela moeda, e diz: dê a César o que é de César. Ou seja, aquele objeto que tinha a imagem de César deveria ser entregue a César. Então, o que deveríamos entregar a Deus? O que é que tem a imagem de Deus estampada? Quem em toda a criação recebeu o comunicado de que foi formado a imagem e semelhança do Senhor? Então, se as moedas deveriam ser entregues a César porque eram de César, o que nós deveremos entregar a Deus como sendo de Deus, está dito pelo apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa primeira resposta ao Senhor é dizer que cremos naquele que Ele enviou. Essa é a obra de Deus. Isso nós devemos entregar a Deus, responder com fé. E como isso é traduzido? Quando nós entregamos as nossas próprias vidas em reconhecimento à fé que nós dizemos possuir. Não existe nada que nós possamos entregar para comprar o favor de Deus. Então, o apóstolo Paulo, quando ele diz: ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo,
Ele está mostrando, está traçando um paralelo com o sacrifício que era realizado no templo, em que as pessoas matavam animais e ofereciam sacrifício. Ele diz, olha só, ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, ou seja, não é que vocês tenham que se matar, mas a sua própria vida deve constituir um meio de adoração ao Senhor. Que as nossas atitudes, aquilo que nós falamos, a forma como nós tratamos o outro, a forma como nós tratamos aqueles que nos ofendem, a forma como nós tratamos aqueles que a providência coloca no nosso caminho, que tudo isso glorifique o nome do Senhor. Então, que a tua própria vida traduza a fé que nós devemos apresentar no nosso coração, a fé que nós possuímos no nosso coração. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, quando a gente olha para a resposta dada por Jesus Cristo, nós ficamos extremamente admirados quando a gente investe tempo meditando, porque quando você se coloca na situação de Jesus, tenta imaginar o que seria se colocar naquela situação, você ensinando, ministrando, curando enfermos, pessoas que estavam experimentando mazelas absurdas, sofrendo, algo extremamente desgastante, multidões o tempo todo cercando Cristo, cercando o Mestre, ele não ter tempo nem sequer para descansar. E o pano de fundo, a música de fundo, o tempo inteiro, são fariseus, saduceus e herodianos andando atrás de Cristo, procurando uma palavra que pudessem o acusar, a fim de que ele pudesse ser entregue às autoridades romanas. E Jesus Cristo, ainda assim, no meio de toda essa turbulência, ele faz com que essa espécie de escolha de Sofia, que estava sendo apresentada por fariseus e herodianos, que ela se esfarele diante de Cristo, a ponto daqueles homens nem sequer apresentarem contestação para aquilo que Jesus Cristo falou. Eles simplesmente ficaram extremamente admirados com a resposta de Cristo. Isso porque é inconcebível homens limitados, finitos, colocarem o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, contra a parede. Certa vez a minha filha mais velha, ela me contou uma piada, em que ela falou assim, pai, quero te contar uma piada muito legal. Eu falei assim, filha? Ela é. Ela falou assim, tinha um elefante que sempre que ele ia se alimentar num determinado lugar, ele destruía um formigueiro que estava lá no caminho dele. E um dia as formigas ficaram indignadas. E elas combinaram um seguinte plano, elas se empilharam umas sobre as outras, fizeram uma coluna enorme. E quando o elefante foi passando, seguindo o caminho dele para se alimentar, elas acreditaram que estavam se chocando contra ele, mas ele desfez a coluna como se nada existisse. Só que elas perceberam que uma tinha ficado presa no pescoço dele, e as outras que estavam no chão começaram a gritar, enforca, enforca! Aí eu ri muito com ela, com essa piada, e quando a gente olha os discípulos dos fariseus e dos herodianos, eles não entendiam diante de quem eles estavam. Eles estavam igual aquelas formigas no chão. Enforca! Jesus Cristo, ele dissolve a escolha de Sofia, a ponto de aqueles homens não terem mais o que apresentar, o que contra-argumentar. Existe uma canção muito antiga, que eu sou do tempo que as pessoas usavam harpa cristã, inário para o culto cristão. E num dos versos dessa canção, eu não vou cantar, claro que eu não vou fazer isso com vocês, mas essa canção dizia, as águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e o mar. Ela faz alusão ao texto que fala sobre os discípulos na tempestade, e eles extremamente preocupados. E essa canção fala, tais águas não podem a nau tragar do Senhor que leva o Senhor, Rei do céu e do mar. Então, se o vento e o mar, eles são impotentes diante do Senhor,
Quem poderia impor um problema difícil para Jesus Cristo? Pensando em sua crucificação, que é o momento mais dramático, como nós falamos, do ministério terreno de Cristo, é importante que a gente pense que nem naquele momento ele foi impelido a fazer aquilo que ele não queria fazer. Jesus Cristo voluntariamente colocou as suas mãos para que os cravos pudessem ser pregados através de homens iníquos, homens impiedosos. Jesus Cristo ele não foi arrastado para a cruz porque ele não queria, mas ele voluntariamente entregou sua vida em favor de mim, em favor de você. E essa conclusão, o mais surpreendente é que essa conclusão não foi algo apresentado posteriormente, mas o próprio Cristo disse isso antes que acontecesse. João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Jesus Cristo. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus Cristo descreve o que aconteceria antes que viesse a acontecer. Ele aponta para o futuro como se fosse um fato consumado, porque ele tem poder para fazer tal coisa. Então, quando a gente olha para Jesus Cristo com um olhar atento, e se ele diz que toda autoridade foi instituída por Deus, que de cima veio a autoridade, isso valia no Império Romano, isso valia na época de Hitler, isso valia no início do século passado, isso valia no ano passado, isso vale esse ano, isso vai valer por todos os dias, até que a verdadeira autoridade se manifestar poderosamente e fará com que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. As palavras do Senhor não prescrevem, não caducam. É importante que nós entendamos isso a fim de que nós não nos agarremos a personagens políticos que ocupam o cenário por um breve momento e logo desaparecem, como se Messias fossem. E quando a gente olha para esse trecho específico que nós acabamos de ler, de meditar, nós precisamos trazer algumas aplicações para a nossa própria vida. É importante que a gente lembre que nós devemos cumprir o nosso papel enquanto cidadãos no presente tempo, no bairro onde nós vivemos, na cidade onde nós vivemos, no país em que nós vivemos. É necessário que cumpramos o nosso papel da melhor forma possível, apontando para o fato de que nós não somos simplesmente cariocas, brasileiros, mas nós somos também cidadãos dos céus. E que a forma como nós vivermos e nos relacionarmos aponte para essa realidade. Que pessoas, ao caminharem para o nosso lado, olhem para a nossa vida e percebam isso. Que nós não sejamos desrespeitosos por meio de ofensas e palavras que em nada edificam. Confesso que nas 2 últimas eleições eu vi irmãos que são tão doces no trato pessoalmente, e quando olhava assim na internet, nas mídias sociais, parecia um gremlin, né? Parecia que tacaram água e o cara me gerou um monstro, né? Na internet, um monstro digital. Então, é importante que nós entendamos que nós precisamos evidenciar as excelências do Evangelho em todo o tempo. Que nós sejamos respeitosos em todo o tempo com todos aqueles que a providência colocar no nosso caminho, sabendo que a história pertence ao Senhor. Desconfiar disso é desconfiar que Deus continua ocupando o trono. E que nós entreguemos a Deus aquilo que lhe cabe. A gente deve responder com fé àquele que Ele enviou. E que nós entendamos que o que nós devemos fazer é oferecer a nossa própria vida como expressão do reconhecimento de que nós entendemos, sim, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que a nossa vida foi transformada por Ele, que a nossa história foi redimida por Ele.
E que, quando nós estivermos atravessando momentos em que, por vezes, possam constituir para mim e para você dilemas, desafios, tais como escolhas de Sofia, momento em que o nosso coração está apertado e que a gente fala assim, parece que para qualquer lado que eu for, vai ser uma tragédia imensa. Parece que para qualquer lado que eu caminhar, eu vou sentir uma dor muito grande. Parece que qualquer escolha que eu fizer, as circunstâncias vão dilacerar quem eu sou. Quando nós estivermos atravessando momentos como esse, que a gente possa recorrer ao nosso Salvador. Diante dele, as escolhas de Sofia se esfarelam, se desfazem. E nós somos lembrados que quem está no barco é aquele que as águas não podem naufragar. Porque ele é aquele que diz para o mar, aquieta-te, e diz para o vento, cala-te, e eles obedecem. Que esses nós existenciais, que por vezes a gente acaba experimentando ao longo da nossa caminhada, quando eles insistirem em roubar a paz do nosso coração, que a gente possa colocar os nossos olhos, o nosso coração no lugar correto, sabendo que a nossa vida pertence ao Senhor, a nossa história pertence a Ele, nós somos dele. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque em um momento tão desafiador como esse, apresentado nas Sagradas Escrituras, que com certeza nós não saberíamos como agir, não saberíamos a escolha a fazer, porque somos falhos, pequenos, finitos. Deus, a Tua providência fez com que tais episódios fossem registrados nas Sagradas Escrituras para que nós não temamos, mesmo quando os piores desafios se nos apresentarem. Porque a nossa vida pertence ao Senhor. Os nossos dias são Teus. Deus amado, o Senhor tem o controle da história, Deus. O Senhor tem o controle da história e para o Senhor não existem escolhas de Sofia. Porque o Senhor é a sabedoria. É do Senhor que dela provém. É do Senhor que ela provém, Deus. Então, Deus, nós te pedimos que o nosso coração possa estar condicionado a se refugiar no Senhor quando os desafios surgirem, quando a dor bater à nossa porta, Deus amado, quando as circunstâncias tentarem nos roubar a paz. Deus amado, que até que chegue o dia, Deus, em que todo olho verá, toda língua confessará, que só Tu és Senhor, Deus, que o Senhor nos faça caminhar por essa terra, dando exemplo de cidadania, dando exemplo de cuidado com o próximo, dando exemplo de misericórdia, de compaixão, de cuidado, Senhor, onde quer que andemos. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós choramos, Senhor. Amém. Amém.